Esse é o Zack e ele teve uma experiência de quase morte aos 14 anos. Durante um tratamento de leucemia. Um dia pela manhã sua coluna colapsou. As vértebras fraturaram e os ossos da coluna lombar cederam, causando uma dor intensa. Ele teve que usar um tipo de suporte para se manter em pé e começou a se sentir tonto vendo pontinhos pretos por toda parte e se sentindo bastante fraco. Ele estava se apressando para chegar ao caminhão do seu pai que estava fora do prédio porque sentia que ia desmaiar. Sentou-se inclinado sobre suas coxas com os cotovelos e apenas descansou. Seu pai estava a cerca de 40 metros de distância. Ele olhou para ele o tempo todo que estava caminhando até se sentar. Sua visão foi se estreitando cada vez mais e então olhou para seu pai e desmaiou. Quando estava prestes a desmaiar ele conta que tudo ficou preto e imediatamente tudo de preto passou para um brilho luminoso dourado e prateado. Como um túnel. Então olhou ao redor e estava encantado com a sensação. A luz estava quase tangível com um sentimento de amor, paz e alegria. Parecia que a luz era fluida como um líquido amoroso que se movia ao redor dele. E por ele, mas não estava separada dele. Ele estava encantado naquele espaço. E então olhou para frente e viu um homem vestindo um sobretudo. Imediatamente sentiu que era seu avô que havia morrido 7 anos antes. Ele era pai do seu pai e estava sentado a uns 20 centímetros de distância na sua frente. Ele não conseguia ver seu rosto, mas podia sentir sua presença e pensar que era o seu avô. Eles tiveram uma conversa inaudível. Uma comunicação telepática. E pelo que se lembra dele dizendo que tudo ia ficar bem. Que ele só precisava continuar. Ele interpretou isso como um sinal de que ele não ia morrer de leucemia. Que ele ficaria bem e passaria por aquilo. Mas que não podia desistir. Tinha que continuar. Tiveram essa conversa e depois quase imediatamente sentiu como se estivesse naquele espaço por uma eternidade. Como se estivesse lá por 1000 anos. Era tão pacífico que parecia que era onde ele pertencia. E então de repente sem aviso ele foi sugado de volta. Sentiu como se estivesse sendo sugado por um tubo e estava de volta ao seu corpo. Ele ouviu a voz do seu pai dizendo que ele estava bem. E então ouviu a voz de outro homem dizendo para que ele ligasse para a ambulância. Ele não estava muito bem, mas seu pai dizia não. Que ele estava bem. Mas ele não conseguia mover seu corpo, o que era estranho, mas conseguia falar e dizer para seu pai que podia ouvi-lo. Levou 1 minuto ou 2 para que os nervos do seu corpo começassem a formigar novamente, então ele conseguiu abrir os olhos e mexer seu corpo. Naquela época ele tinha apenas 14 anos e estava lidando com todo o tratamento contra o câncer. Toda a quimioterapia e todos os medicamentos. Então ele achou que aquilo abriu algo na sua mente. Um canal que se permitiu ouvir uma orientação espiritual. O que quer que fosse a voz do divino. Anjos. Ou entes queridos falecidos. Mas ele podia ouvir essa orientação deles durante os 8 meses seguintes de quimioterapia intensa. Ficava cada vez mais difícil, mas para ele aquilo abriu um canal onde ele podia ouvir essa orientação. Para saber que nos momentos de medo e preocupação, desde que ele ouvisse essa orientação e agisse com base nela ele ficaria bem. E tornaria sua jornada como ser humano um pouco mais divertida. Aquilo foi meio que um ponto de partida. Um catalisador para então ele se aprofundar mais no assunto. Porque 2 anos depois disso, ele acabou tendo uma recaída, então teve leucemia novamente. Na segunda vez ele estava perto de mais crianças, porque era um hospital infantil. Então ele estava junto com mais crianças doentes desde 2 até os 17 anos e vendo seus pais sofrendo. Ele sofrendo e seus irmãos também sofrendo. Essa experiência intensificou ainda mais suas perguntas sobre por que essas coisas acontecem na vida. Então começou a ter respostas quando começou a fazer essas perguntas. Começou a ter mais experiências como da primeira vez que meditou conscientemente. Ele tinha 19 anos quando sentou-se para meditar e deu uma grande respirada. E depois outra. Mas não estava fazendo isso de propósito. Estava apenas acontecendo. Ele deu uma grande respirada e de repente se expandiu e sentiu-se como se fosse tão grande quanto sua casa. Então exalou e deu outra inalada e se expandiu para toda a cidade. Então exalou novamente e se tornou todo o estado. Exalou novamente e se tornou toda a terra. Então exalou mais uma vez e se tornou toda a galáxia. E depois exalou novamente e se tornou todo o universo. E de repente sua respiração se normalizou e ele estava sentado lá no seio do universo.
Ele podia sentir a si mesmo se estendendo para fora como tudo e nada ao mesmo tempo. Então essa foi a sua primeira vez meditando quando tinha 19 anos. Quando teve essa experiência, ele estava apenas sentindo a si mesmo fluindo no seio do nada e no seio de tudo. Então ouviu um som de bip fraco e pensou em Deus. Seu corpo ainda estava na casa dos seus pais. Então, assim como se expandiu, começou a se retrair de volta. Voltou para o seu corpo e não conseguia se mexer. Estava dormente por 10 minutos. Ficou apenas sentado lá meio apavorado pensando se seu corpo ia voltar a funcionar. E de repente começou a sentir sensação nas pontas dos seus dedos, no seu nariz, nas suas bochechas e nos seus dedos dos pés. Então começou a procurar mais e mais informações sobre o que acabara de acontecer com ele. E o que aconteceu com ele 5 anos antes. Então continuou recebendo mais e mais respostas e quando recebia essas respostas, ele as testava e recebia um espelhamento. Ele recebia uma experiência que correspondia ao que ele estava pensando. Isso fez dele uma pessoa religiosa. O que ele nunca foi realmente. Ele se tornou uma pessoa muito espiritual que não precisava de textos religiosos ou coisas assim para se ajudar a entender que essa vida é realmente um presente. Mas no final é apenas um jogo. Uma peça é momentânea. Não é para sempre aquele sofrimento que experimentamos. E é necessário para nosso crescimento espiritual. Seu sofrimento o tornou mais forte. Seu sofrimento fez entender que toda vez que ele estava doente, ele queria mais saúde. E apreciava quando estava saudável. Toda vez que ele estava sozinho, fez ele reconhecer o quanto ele gostava da companhia de bons amigos e da boa família. E todas essas coisas na vida que podemos encontrar a gratidão. Ele diria que todos estão nessa jornada juntos e mesmo que as pessoas estejam fazendo coisas ruins para outras pessoas, façamos o nosso melhor para amá-las. Ele gosta dessa citação de Jesus. Amem uns aos outros assim como ele vos amastes. E acha que isso é algo que aprendeu com aquela experiência. Que no final todos vamos para aquele lugar. Aquele belo túnel de alegria, amor e paz. Todos vamos acabar lá independentemente de quem pensamos ser nessa vida. E se vamos todos para esse lugar, por que não tentar incorporá-lo enquanto estivermos aqui? Isso é uma prática consciente. Quando as coisas estão indo mal, temos que aceitar que estamos tendo essa experiência. Temos que nos permitir sentir as emoções que estão surgindo com isso e então devemos agradecer e dizer obrigado por mostrar a direção. Que agora queremos focar onde queremos colocar nossa atenção. Podemos continuar reclamando de como estamos doentes, pobres e solitários. Ou podemos agradecer por isso e então deixar o universo e o divino nos presentear com saúde e riqueza. Ele acredita que há um fluxo de bem-estar e um fluxo de bondade e energia que flui em cada ser humano. E a única razão pela qual não permanecemos saudáveis, felizes e alegres, é porque estamos alimentando pensamentos que não estão alinhados com esse fluxo de bem-estar. Mas quando a mente se desconecta do corpo, é quando temos doenças. Quando temos pobreza. Quando temos solidão. E emoções ruins.